Olá, muito boa tarde a todos. Obrigado por terem vindo a este episódio ao vivo do Humor à Primeira Vista. O Humor à Primeira Vista é um podcast que já faço há mais ou menos 6 anos. Portanto, na altura o Guilherme Duarte ainda estava quase em... Ias para o segundo sol, se não estou em erro, para o sol de passagem. É possível. Porque foi a primeira vez que foste ao podcast, falamos desse espetáculo. E hoje vamos falar entre outras coisas, o quarto espetáculo a solo do Guilherme Duarte, que se chama Matriosca. O Guilherme já fez o primeiro espetáculo a solo do Guilherme, chamava-se Por Falar Noutra Coisa, foi onde deu os primeiros passos na stand-up comedy depois de começares nos blogs, nas crónicas. No início até tinhas alguma reticência em subir a palco, Sim. mas já vamos falar sobre isso. Depois o Limbo foi o terceiro espetáculo, aliás, no meio há o tal só de passagem que eu já referi. O Limbo, o Guilherme foi para desceu ao inferno, acho que é uma expressão que até usas mais ou menos durante esse espetáculo. E agora o Matriosca é o quarto solo de stand-up. É uma tour que já tem 23 datas anunciadas em 20 cidades diferentes, algumas no estrangeiro, mas principalmente em Portugal. O Guilherme diz que vai mergulhar nas várias camadas do riso e revelar o que cada uma esconde, aliás, que cada uma esconde uma nova surpresa. O Guilherme, além de stand-up, teve também recentemente o projeto Gandim, já lançaste 2 álbuns, é o teu alter ego do hip-hop, o último, o mais recente, no ano passado, e além disso é também cofundador da agência e produtora focada em stand-up comedy, a Setlist, que tem apostado em vários jovens humoristas. Guilherme Duarte, mais uma vez, obrigado por vires ao Humor à Primeira Vista. Obrigado Desta pelo vez, convite, mais uma vez. E olá a toda a gente. obrigado por estarem presentes, desta vez ao vivo na FNAC do Colombo. Vamos começar exatamente por este quarto espetáculo. Tu tens os 3 anteriores que já referi disponíveis no YouTube. Se ainda não viram por alguma razão, aproveitem. Estive a fazer as contas, já são 4 horas e 40 de solo de stand-up publicado. Aliás, tens mais, mas esses os espetáculos em si. Uhum. Como é que, partindo para um quarto solo, já se pode dizer, tendo em conta a realidade portuguesa, que é uma carreira longa de um stand-up comedian, como é que se encontra motivação e novas coisas para dizer, novas piadas para fazer, novos temas para abordar? É a parte mais difícil, sim, é a parte mais difícil. Há sempre uma dúvida de, ok, se calhar esgotei tudo, já não tenho mais nada para dizer, já não tenho mais nada diferente. E então acaba por ser um processo, confiar um bocadinho no processo de, ok, vou deitar este texto fora, já não vou fazer e vamos começar do zero. E confiar que as coisas vão aparecendo e que ideias vão surgindo e que uma pessoa quando se senta a escrever, mesmo sem ideia nenhuma, há de surgir ali alguma coisa e testar e fazer. Mas há sempre essa dúvida de, ok, vou conseguir fazer. Mas mais neste solo do que nos anteriores? Sim, eu acho que o primeiro foi uma inconsciência, porque eu Certo. tinha para aí 50 atuações de stand-up e fiz o solo, nem faz sentido. O segundo tinha alguma já confiança, porque também houve ali havia muita coisa que eu já tinha escrito e que não usei no primeiro, então já tinha ali uma base mais ou menos para trabalhar. E o terceiro, eu sabia bem o caminho para onde queria ir e como é que queria que fosse o solo, e foi difícil, porque achava que seria difícil superar o outro, que eu estava satisfeito, mas acho que eu gosto mais pessoalmente do terceiro, do Limbo. Mas este foi o mais difícil, sim. Foi o mais difícil de conseguir Não é? preparar e criar Certo. e sobretudo de tentar não ficar assoberbado pela pressão de fazer melhor. Fazer sobretudo diferente, um bocadinho diferente. E acredito que também existe a pressão na perspectiva de os humoristas, stand-up comedians, melhor dizendo, tentam ter um solo a cada 2 anos, porque também faz parte, precisam de viver, não é? Sim. Lá está. Mas por outro lado, essa tendência de ter solos muito regularmente também cria depois a pressão, além de já ser o quarto solo, ainda cria uma pressão adicional de pá, eu agora tenho que fazer um espetáculo porque tenho que vender bilhetes e viver disto, não é? Isso também te influenciou ou pressionou mais neste desenvolvimento deste solo? Sim, não sinto muito essa pressão. Ok. Sei que ela existe e estamos um bocadinho. Comparamos-nos com os humoristas lá fora, em que um ano para eles de stand-up equivale se calhar a 5 nossos, porque eles atuam 5 vezes todas as noites, Certo. todos os dias da semana. E então é um bocadinho injusto nós guiarmos um bocadinho por essa pressão, mas acaba por acontecer.
eu não sinto tanto, é mesmo quando eu acho que já tenho coisas para dizer e porque no meio vou pondo outros projetos, lá está, eu podia, Certo. fiz o álbum de Gandim e também uma tour de Gandim com espetáculos ao vivo, Uhum. podia ter ido logo para stand-up e sabia que ia funcionar melhor em termos de vendas e que faria mais dinheiro, mas apetecia-me fazer aquilo na altura. Uhum. E tenho mais ou menos isso mais ou menos estruturado na cabeça, 2 anos em 2 anos, sendo que no meio quero sempre fazer outras coisas. E se essas coisas ocuparem e tiverem, por exemplo, espetáculos ao vivo como teve, não for só um projeto online, não me importa adiar um bocadinho o stand-up se aquilo for o que me dá gozo Ok. fazer nessa altura. Claro que, mas agora comprei casa pela primeira vez aos 40, portanto agora se calhar vou fazer tour de Então, todos os anos para pagar a renda. lá está. A crise na habitação é afetar também os humoristas. Também, Então. também. Ok. Tu dirias que os teus espetáculos são conceptuais? Não sei, pá, essa palavra normalmente associa-se muito àquelas que são Os humoristas feitos. não querem estar associados. Sim, é Às meio, vezes. né? Uma coisa meio pseudo-intelectual, que é Certo. tipo, o público não percebe. Não, acho que tem um conceito por trás, mas que difere um bocadinho da maioria dos espetáculos de stand-up comedy, especialmente do stand-up americano, que não Uhum. tem propriamente um conceito. São beats de stand-up que não têm nada a ver uns com os outros, é Certo. 1 hora de stand-up e siga. E eu, no início, decidi fazer um bocadinho diferente e ter momentos, e acabou por me dar muito gozo fazer isso. No início, se calhar, surgiu como estratégia de defesa, de pá, eu acho que não sou assim tão bom a fazer só stand-up, tenho que pôr aqui outras coisas, e coisas que também que me vão dar gozo fazer. Nomeadamente no primeiro solo era um spoken word. Sim, um spoken word no início, tinha um rap no fim, depois tinha um momento, umas paragens para one-liners, tinha um evento com o Dr. G, com o público, tinha tudo, era uma salganhada, porque também era um bocadinho a materialização do que vinha do blog, né? Que tinha essas partes todas. Mas depois acabei por tomar o gosto de ter esse conceito e de conseguir criar um espetáculo que está todo mais ou menos. Oi? Tá. Está todo mais ou menos interligado, sendo o stand-up, obviamente, o foco, mas que tem esse conceito por trás e que no fim as pessoas percebam que aquilo liga tudo e que faz sentido. Mas às vezes não faz. Tu encontras esse conceito quando estás a escrever as piadas, quando estás a testar, ou ainda antes de começares os testes? Depende um bocado. O Limbo foi um bocadinho antes, porque eu sabia que queria fazer um espetáculo um bocadinho mais negro, e então surgiu essa ideia de. Mas não queria que fosse só negro, então que houvesse assim vários níveis, e o conceito surgiu, o parte inicial mesmo e o final, surgiu tudo mais ou menos naturalmente. Este aqui, posso dizer que achei piada ao conceito, mas ainda não tinha beats de stand-up para encaixar e que fizessem sentido no conceito. Okay. E não foi há muito tempo que consegui tipo, fechar o conceito inicial e final e como é que as coisas vão ligar todas. Ok. Ou seja, ainda estás a interligar tudo? Sim, já está mais. Ou seja, Estamos a uma semana e meia da estreia. sim, sim, Mas, sim, sem mas pressão. estamos. Não, o início está feito, o final também, os momentos de transição também está tudo. Agora é organizar e limar, mas está conceptualmente está feito. Palavras tuas, conceptualmente. Mas estavas a dizer, e isso interessa-me explorar, o Limbo foi um sol mais negro propositadamente. Sim. Porquê? Porque também percebi que os beats que eu estava a testar, ideias que tinha para falar, que iam todas parar aí. E então. Mas achas que isso veio, ou seja, por alguma razão os beats estavam aí por aí? Acho que é sempre. Achas que foi mais uma perspectiva até de desafiar-te, apesar de já teres humor negro presente na. Sim, eu acho que o na meu tua registro imagem sempre foi esse. Mas eu, como espectador, também achei que. Não, o Guilherme agora quis mesmo fazer um solo do humor negro. Sim. Sim, eu não consideraria que é até porque o início e o fim não tem muito de negro, é mais progressivo, sim, mas. E tens ali 1 ou 2 beats que não são mais. Porque eu mesmo quando começo a fazer humor são temas mais mundanos, né? O humor da observação e não sei. As punchlines vão muitas vezes por aí. Porque é isso que me faz também rir, é isso que eu gosto de ver noutros humoristas. Não só, mas acho que mesmo já na altura do blog acabava por ir para aí muito o meu registro. Não é algo que eu quero, vou fazer humor negro porque quero tipo desafiar as regras e chocar. É zero isso, é o que me faz rir. O Anthony Jeselnik, que o ano passado veio a Portugal, tinha até um beat meio a gozar com humoristas que têm um bocado esse discurso de
nós estamos a pisar a linha Sim, e sim. somos, nós é que somos os paladinos da liberdade de Sim, expressão. sim. Qual é que é a tua visão sobre isso? Porque às tantas, de facto, os humoristas por vezes podem desafiar alguns conceitos sociais, digamos Sim. assim, mas também não são isso tudo que alguns Não, dizem, não é? a gente só está a fazer rir ali as pessoas, não tem importância nenhuma. Para muitos tem, parece que estão a salvar vidas, mas pá, não, é claro que é fixe, as pessoas riem e entretêm-se um bocadinho, mas eu acho que não é assim tão importante. Acho que se tu queres fazer humor desse, pá, com temas mais sensíveis, e é o tipo de humor que gostas e não o fazes, por com medo de repercussões, epá, então acho que não és humorista. A sério, és um entertainer e queres ser meio conhecido só. Agora, acho que há muitos humoristas que não se revêem nesse tipo de humor e que não Certo. querem fazer. Uhum. E isso está tudo bem. Mas eu acho que diz muito quando um dos humoristas considerados mais que usa mais o humor negro, o one-liners, que é o Anthony Jeselnik, referido muitas vezes como um ótimo escritor de piadas, Sim. tenho um beat sobre isso, que é seria alguém que nós poderíamos ver a ter o discurso oposto. Sim, mas ele também diz mal dos humoristas todos. Entrou nessa fase de Também, dizer sim, mal muito já não quer saber. dos outros e não sei se é uma questão de ego, se é uma mas eu ainda há uns tempos estava a falar que o humor negro tem muito, pode ter esse problema, que as pessoas caem no facilitismo de fazer a piada pelo choque e não pela piada, não é? E Como é que se todos, eu evita incluo-me isso? aí, às vezes acontece-me fazer. Como é que se evita isso? Pá, acho que é tentar mesmo pesar, e acho que vem um bocadinho com a experiência. Acho que quando há muita malta que começa e que quer começar no humor negro, e eu lembro-me de ter beats, um beat que eu tenho no Só de Passagem, em que a premissa é os casais que violam e matam os próprios filhos. Uhum. Como é que se encontra? Como é que se conhecem e quem é que lança o tema dentro da relação, né? Exatamente. E eu tinha essa premissa desde a minha primeira ou segunda atuação de stand-up. E tentei fazê-la uma vez, epá, e aquilo saiu tudo ao lado. Eu ainda não tinha maturidade nem à vontade em palco para conseguir explorar esse tema de uma forma que fizesse sentido, que não fosse só gratuito, que não fosse só chocante. E ficou na gaveta anos. E depois houve um dia que eu deixei-me cá pegar nisto outra vez e ver se consegui. Na altura conseguia, correu bem, isso era sempre um beat que funcionava bem, mas tenho a certeza que se pegasse agora nele, que sairia melhor, porque tenho mais ferramentas e mais É o beat que experiência. expulsou pessoas da sala, não? É um beat que duas pessoas em Vila do Conde saíram logo da Exatamente. sala, sim. E em Guimarães também. Portanto, é um bom beat. Mas eu acho que também às vezes pode no humor negro note que essa questão só do choque às vezes parece-me quase desconhecimento por parte dos humoristas de que tipo de piadas já se fazem sobre aqueles temas, não é? Sim, principalmente quando são coisas de atualidade, uma tragédia, não é? Tu queres uma Sim. coisa que acontece horrível no mundo, uma notícia, e tu queres fazer uma piada sobre aquilo, e com o imediatismo das redes sociais, é perfeitamente normal também que tu calhas ali numa piada, que depois vais ler os comentários. Mas esse tipo de piadas ou seja, eu percebo que os humoristas têm um bocadinho menos de critério, digamos, numa piada de rede social, mas num solo já uma pessoa fica, pá, como é que se Sim, chegou aqui, não é? sim, mas pronto, são estilos e gostos, mas isso lá está. Uhum. Quem faz isso não acha isso, e Sim, deixará de outros. Eu também, eu acho que consigo ver mais ou menos e consigo que a piada não seja gratuita, mas há de haver muito público que olha para mim e acha que e é. acho ao contrário, claro. Portanto, é sempre meio subjetivo. Neste novo solo, o Matrioshka, tu dizes que o objetivo é ter vários estilos de humor no mesmo espetáculo. Uhum. Como assim? Isto é o que eu digo, porque eu já fiz a sinopse antes de escrever o texto. A ideia é ter o espetáculo, sem dar muito, sem spoiler muito, vai ter vários capítulos, em que cada capítulo é um tipo de humor de stand-up. Mas tipo humor negro, humor da Humor negro, observação, humor da observação, one-liners, o é humor isso? também poderá ter tipo one-liners ou humor político, Ok, o humor ok. autodepreciativo, quer dizer, ter assim vários, cada capítulo. Não quer dizer que depois siga exatamente isso e que não haja ali um bocadinho uma subversão, mas a ideia é essa, é ter vários capítulos dedicados a diferentes estilos de humor. Ok. A personagem, quer dizer, tu não fazes o rap final em personagem, não é? Mas Uhum. isso vai continuar a ser uma coisa neste sol? Pode acontecer, Não sei. vamos ver. Ok. Acaba de uma maneira diferente, como acaba, do diferente no sentido que não acaba com stand-up. Tem um momento final diferente, como costuma ter os espetáculos, Conceptual. conceptual, que se nos outros eu estava mais ou menos confiante que era fixe, neste
não faço ideia se as pessoas vão gostar. Não quer dizer que seja muito diferente, Por alguma razão? por várias. Pode estar longo, pode ser uma seca, pode não ser muito relacionável. Não sei, vamos ver. Ok. Eu gosto daquilo, e E por é isso é que daquele- vou fazer, mas não sei se vai ser uma coisa que tenha muita ressonância com o público. É Vamos ver. daqueles que conseguiste testar antes ou só vais, Não só vai, vais vai ser a fazer em... primeira vez que vai ser feito, vai ser na estreia. Sim. Ok, pois, mais duro então Sim. ainda. Ah, como humorista já com 4 espetáculos, ou melhor, vais para o quarto espetáculo de stand-up, sentes que ainda consegues chegar a novos públicos ou já está solidificado e a partir daqui tens o teu público e vais fazendo conteúdos para ele? Acho que a maior parte está solidificado, mas sim, sendo sempre que há público novo, até pelas vendas que têm sido sempre Uhum. maiores de um solo para o outro. Vais a mais cidades? Vou a mais cidades, há mais pessoas de outras cidades a pedir, mas sim, acho que vai. Acho que há uma base ainda bastante grande que segue Sim. desde o blog, que Claro. segue desde o início, e depois há malta que se vai juntando, ou amigos que arrastam, ou muitas vezes filhos que depois levam os pais, ou pais que levam os filhos, ou até netos que puxam os avós e vice-versa, acontece de tudo. Mas é um desafio em que pensas, ou seja, já com uma carreira estabelecida, como é que se continua a crescer o projeto Guilherme Duarte, digamos assim? Pá, olha, eu estou muito bem com o público que tenho, não sinto necessidade de ter mais. Se eu conseguisse, se eu fosse para assinar agora, a dizer, olha, vais ter estas 25 mil pessoas ou 30 mil pessoas a assistir às tuas tours, eu assinava já, não preciso de muito mais. Mas é um desafio sempre que tu pensas, tu queres crescer com o público ou queres captar público novo? E às vezes é difícil teres as duas coisas, ou tens uma ou tens outra. Mas não penso muito nisso, acho que vai ser uma consequência natural porque eu nunca vou adaptar Sim. aquilo. Mas aqueles projetos que intercalas com as tours, se calhar Sim, pode ser isso Gandim, que- por exemplo, tem um público mais novo, claro. pelo menos ao vivo. Tem se calhar, uma média de 22, 23 anos, e Ok. no stand-up se calhar, uma média de 28, 29. E há sempre outras coisas. Se eu puser um reel, começar a fazer sketches em reels no Instagram, vai captar muito público. Estes últimos, houve muitos que captaram público brasileiro que me ofendeu, por exemplo. Não irão aos espetáculos. Relativamente ainda a esta questão de captar novos públicos, achas que os 25, estavas a dizer 25 mil? Sim, acho que a última tour foi 24, uma coisa assim. Portanto, Limbo. no Limbo. Sim. Porque estamos a gravar a uma semana também de termos Ricky Gervais em Portugal, com uma data esgotada na Mel Arena. No dia a seguir, o rapper Plutónio vai também esgotar a mesma sala. Este episódio já vai sair depois destes dois acontecimentos. Mas até ligando aqui o hip hop e o humor, Sim. que é um projeto lá está onde o Gandhi encaixa perfeitamente, o rap humorístico. Porque é que achas que estas duas áreas culturais cresceram tanto? Não sei bem. Especificamente nos últimos anos. Sim. E tem muitas coisas em comum, não é? Nós, da última vez que estive aqui no podcast, falámos muito sobre isso. Exato. Tem em comum, não sei, ficaram comercialmente mais atrativas. Ficaram cool, sim, de certa forma. O rap, sem dúvida, não é? Saiu dos bairros e foi para O humor não? as vivendas de Cascais, já dizia o Sam da Kid. Certo. E o humor acho que também teve um bocadinho essa... Mas menos? Não sei, acho que levou uma roupagem nova, assim. Se calhar humoristas deixaram de ser os outcasts, não é? E passaram a ser um bocadinho mais... acho que hoje em dia os humoristas novos que aparecem preocupam-se muito com a imagem, com a roupa, com o estilo. Isso não acontecia noutra geração, é mais raro. E portanto entrou exatamente, acho eu, penetrou no mesmo público, no mesmo tipo de público que segue o hip-hop, malta mais nova, mas não sei explicar propriamente o fenómeno. Mas a verdade é que, desde sempre, os humoristas cá, não é? Com o Herman, que era das pessoas mais conhecidas de Portugal e que mais ganhava na televisão, lá fora também com os late nights, era menos, não é? Era um nicho mais pequeno, Certo. e com as redes sociais democratizou-se um bocadinho e explodiu, sim. Mas essa coolness que estávamos a referir, Sim. que associamos ao hip hop e talvez um pouco menos à comédia, até, entretanto, para dar contexto, vai até sair na próxima terça-feira um episódio em que falo bastante sobre esta relação entre o hip hop e a comédia,
que vocês aqui presentes ainda não ouviram, mas pronto, Uhum. nem o Guilherme, mas ia perguntar era quantos humoristas é que achas que hoje conseguiam, nacionais, conseguiam escutar a Mel Arena? E se te vês eventualmente a conseguir fazer isso? Ou se é um objetivo? Pá, não, em termos de guita, é fixe, não é? Sim. E de ego também. Mas não é mesmo a sala. Eu já atuei numa arena num evento solidário, estavam 7.000 pessoas, aquilo era só meia sala. Foi fixe, foi giro, mas não é um sítio onde eu acho que o stand-up. Já é demasiado grande. Sim, agora eu podia ter feito um campo pequeno. Tenho alguma confiança que venderia um campo pequeno. Mas Na última tour fizeste Coliseu, escutado. fiz Coliseu. Mas preferi fazer, mesmo Coliseu, optei por não ir outra vez, fazer Tivolis, fazer mais espetáculos. Não é financeiramente tão atrativo, mas eu acho que para mim dá-me mais gosto fazer ali e para o público acho que é uma experiência melhor. Eu já vi stand-up no campo pequeno e não achei a experiência muito fixe. Estás a ver? Era o Jim Jeffries, que é um gajo. E não acho que seja fixe. Não quer dizer que num dia não faça. Pode ser também fixe o conceito. Por exemplo, se fosse Gandim, estás a ver, com o malta em pé ali 10.000 pessoas, era outra coisa, isso dava-me gozo. Mas quantas pessoas esgotariam o Mel Arena? Acho que o Bruno Nogueira, que já esgotou, certo? O Ricardo Araújo Pereira, se fizesse stand-up, certamente. Joana Marques também já escutou. Joana Marques, acho que a Bumba esgotaria Pelas contas em 2 dias. Os campos pequenos esgotaria. Acho que o Teixeira da Mota provavelmente também esgotaria. E não sei se um Batáguas talvez também gostasse. Ele fez 2 campos pequenos, acho eu, não foi? Ou mais? Com relatório. Pois, eu não sei qual é a lotação que a malta está a fazer no campo pequeno, mas se for 7.000, basta 2 para... Sim. E acho que fica um bocadinho por aí. Eu não escutaria uma arena neste momento. Não. Mas era um objetivo ou não? Não é. Lá está, não é. De todo. É um objetivo, era fixe ter esse público suficiente, mas eu acho que se um desse a escolher, olha, preferes fazer um Mel Arena ou que equivale a 10 Tivolis, para aí, são 1.060. Um bocadinho menos. Estive ali a 1.000 e tal, não é? Sim, preferia fazer 10 Tivolis. Preferia mesmo. Lá está. Agora, depois de fazer as contas, ao dinheiro, se calhar não me faria. Não sei, mas como... Pá, para o que o stand-up foi feito, preferia. A não ser que lá está, que eu tivesse um conceito de espetáculo que fizesse sentido ali, que também pode acontecer um dia e fazer... O Gilmário também já fez Mel Arena. Pois sim, pois ali, não me lembrava, Gilmário. Tu és também co-fundador da agência e produtora focada em stand-up comedy a Setlist, o que significa que por vezes tens que ser também teu chefe. Ou seja, acredito que às vezes as tuas ambições criativas possam chocar com os objetivos comerciais da agência, ou não? Nomeadamente em projetos que às vezes podes querer fazer que sintas que podem não ser tão rentáveis para a agência, mas tu criativamente é o que queres fazer. Estavas a dar exemplos do Tivoli, por exemplo. Sim. Sim, mas aí, sendo ou não, fazendo parte das decisões da empresa, que cada vez faço menos, neste momento é o Vasco Assis Teixeira e o Pires, que é o meu agente desde quase sempre, que tomam... Eu sou para desempatar alguma coisa, entro na conversa, mas de resto não mando grandes bitites. Mas já teria que ser assim se eu mesmo que eu não fosse, porque acho que as decisões têm sempre, obviamente sou aconselhado e ouço as opiniões, mas eu sou um bocado teimoso, é um bocado verdade. Aliás, uma das piadas recorrentes é que quando Nuno Pires diz para não fazer, eu faço. Sim. É um bocado, é assim que eu guio a minha carreira, porque Nuno Pires faz o contrário do que eu te... É um GPS, é uma bússola ao contrário. Exatamente. Mas, portanto, nunca houve assim nenhum conflito de interesse, até porque muitas vezes, por exemplo, o projeto Gandim, fui eu que investi em termos de dinheiro, fui eu que investi, eles investiram tempo, obviamente, na produção dos sketches e isso, mas acabou por ser um investimento pessoal meu e acontece isso muitas vezes. Aliás, é uma coisa que os humoristas lá fora, para eles é um bocadinho irreal, que é nós é que investimos nos nossos próprios projetos. Se quer fazer uma série para o YouTube, sai para o bolso, não é a agência, não é uma... Às vezes começa a haver agora mais marcas que apostam, é mais fácil arranjar patrocínios, mas sai sempre do nosso bolso esses projetos que são pelo gozo, só pelo amor que aquilo... Os humoristas, as pessoas podem não ter noção, mas arriscam mesmo muito quando investem, seja em projetos para YouTube, sim. nomeadamente os álbuns que tiveram uma produção musical os videoclipes, exigente, videoclipes, não é? Uhum. Exato.
E que lá fora é sustentada muitas vezes Sim. por uma produtora gigante que tem 50 humoristas a Sim, fazer sim. tours pelo mundo, É. não é? Temos o caso, por acaso agora até cada vez mais recebemos humoristas estrangeiros em Portugal. Mas desta agência ia perguntar, fazem ainda parte os humoristas Vasco Elvas, que já está na agência há algum tempo também, mas mais recentemente entraram Miguel Vaz, Tiago Pereira e João Vitor. Porquê estes humoristas e porquê é que é importante para ti apostar também em jovens humoristas? Olha, não foi eu que escolhi. Não, a decisão não, lá está, não passou por mim. Disseram-me, eu disse, acho fixe. Pronto, mas não fui eu que não tivemos a ver quem é que vamos Então escolher. seguiram a opinião do Pires. Isso foi o Pires e o Vasco que Foi a única vez. fizeram esse scouting e que decidiram. E porque achávamos que era preciso. Tínhamos espaço em termos de tempo de mão de obra para ter mais gente e para ter a malta que está a começar, e acho que é importante tanto do ponto de vista da agência, porque estás a apostar em pessoas que no futuro nós acreditamos que vão dar dinheiro, mas também do ponto de vista dos humoristas que já lá estão. Para mim é importante tipo, estar a trabalhar e a conviver com malta nova que tem outras ideias e tem outra frescura. Acho que também me rejuvenesce um bocadinho o meu tipo de humor e de ver as coisas de outra forma. E depois tentarmos fazer projetos em conjuntos e participações nos projetos uns dos outros. Acho que isso é importante. E no caso desses três é interessante porque são os três muito diferentes em termos de estilo de humor. Tens o Miguel Vasco, que é um humor mais negro, o Tiago Pereira, que é um humor mais do dia a dia, mais da observação, e o Joa, que é uma cena assim mais fora, mais meta, mais absurdo. Depois também tem a componente musical. Então acaba por ser aí um espectro abrangente de tipos de humor, e é fixe nós convivermos com isso. Um deles vai abrir este solo ou não? Pá, não, infelizmente não, porque eu digo sempre isso a cada solo, vou fazer o próximo solo é só stand-up e vou levar um opener. Só que como eu começo o espetáculo sempre de forma estranha porque é habitual começar um espetáculo de stand-up, por exemplo, no último era suposto levar opener, só que depois eu tive a ideia de ter uma curta-metragem projetada no início. Pá, e é estranho e ingrato também para quem vai abrir, e a seguir entra uma curta-metragem que não tem nada a ver. E agora também ainda vai ser um bocadinho mais diferente esta... Ainda vai ser mais diferente. Sim, vai ser mais diferente esta entrada do espetáculo, e sinto que não... Por um lado tenho pena, porque gostava, até porque é malta sempre porreira e o ambiente na estrada também é mais fixe, é mais uma pessoa, porque também estou a dar alguém a conhecer Exato. novas pessoas. E é uma estratégia que outras agências e no meio do stand-up se usa para exatamente. dar a conhecer novos talentos. Tenho pena de não fazer, mas não fazia mesmo sentido, até porque os meus espetáculos sem opener já têm normalmente 1h30, 1h40. A malta que leva opener normalmente faz 1 hora de stand-up, ou às vezes até 50 minutos, e aí a coisa compõe-se. E aqui não dava muito jeito, e acabo por usar preliminares para isso, para levar malta nova e filmar e fazer o documento. Que é o conteúdo que está no teu YouTube de Sim. quando vais a terras de estar e levas malta. Exato, e há de sair, filmámos a 3ª temporada, há de estar a sair daqui a uns tempos, começa a sair, e foi exatamente o Joa, o Miguel e o Tiago que foram, mais uns quantos depois com o Open Mics, algumas cidades, malta que apareceu, e então acaba por estar aí esse lado de tentar dar. Nunca é uma coisa que é diferente de ir atuar num bar a Castelo Branco para 100 pessoas do que no Tivoli. Achas? Se há alguma razão assim. Mas pronto, depois ainda tem algumas visualizações online, não é um projeto que seja visto por muita gente, mas quem vê acho que é mesmo fã de comédia e que vai ver espetáculos. Claro. Eu diria que claramente há uma espécie de plano para jovens humoristas traçado nos últimos anos que já se validou, que já percebemos que se os humoristas forem bons, claro, funciona, que é conteúdos online e capitalizar no fundo esses conteúdos depois em palco, principalmente em stand-up. Se por um lado é um modelo comprovado, que sabemos que funciona, por outro lado achas que pode restringir alguns humoristas, porque podem existir humoristas que são muito bons em palco e não têm jeito nenhum para conteúdos online, e outros que só têm jeito para conteúdos online e não têm jeito para atuar em palco, seja stand-up ou outro estilo. Acho que isso pode estar a restringir um bocado ou melhor, a formatar o caminho que existe para o sucesso na comédia. Tá, sem dúvida. Está a formatar muito. Primeiro está-lhes a causar uma pressão muito grande, porque anda-se tudo a comparar uns aos outros em termos de views nos clipes de stand-up, e depois está tudo aí por aí.
pelos clipes de stand-up. Está muito pouca gente, acho eu, a fazer tipo, sketches ou outro conteúdo. É podcasts, Reels podcasts e É Reels Reels stand-up. Podcast e stand-up, exatamente. Ou seja, está-se a ficar tudo igual. É mais difícil, as pessoas vão por aí porque têm números, mas o número depois não quer dizer que as pessoas vão comprar bilhete porque viram aquele... Depois do teu Reels stand-up, viram 50. E eu acho que algumas pessoas podem estar a cometer esse erro. E depois acho que há outro problema que é o que bate normalmente nas redes sociais, quer queiramos, quer não, são piadas mais básicas. Por isso é que a trend bate, não é? É que já não se chama plágio, chama-se trend. Tu copias um sketch que 1000 pessoas fizeram e é uma trend. Certo. E é isso que bate. Aquilo que já foi feito muitas vezes e as pessoas, pá, o efeito da nostalgia, de vez uma coisa que tu te relacionas e que até já viste e queres ver outra pessoa a fazer. E o stand-up corre esse risco de depois os clipes que ficam mais virais, pá, são os temas mais básicos que já muita gente fez e que são só coisas que é tipo, isto sou mesmo eu, relacionáveis. E eu acho que isso é um perigo porque aí sim formata-te a comédia toda um bocadinho para o mesmo sítio e é mais difícil que tu, se quiseres fazer uma coisa diferente ou arriscar e pôr uma piada, primeiro se queres pôr uma piada um bocadinho mais arriscada, corres o risco daquilo ir abaixo, de removerem o vídeo e o algoritmo trava logo aquilo. Certo. Eu sinto isso e já tenho bastante público no Instagram e sinto que se põe uma coisa mais arriscada, o Instagram diz, não, isto vai ficar aqui. E isso faz com que muita malta se calhar queira fazer o tipo de humor e tenha que, tenho que fazer um beat sobre morar com a namorada. Pronto, olha, tem que ser um beat sobre ir às compras. Mas E que é normal quando se está a começar. O meu primeiro solo tem muito desse texto. E não quer dizer que não consigas pegar nessas premissas relacionáveis que já muita gente fez e fazer coisas diferentes. punchlines muito diferentes e boas. E às vezes fazes um humor mais básico também é fixe. Tipo, uma coisa só relacionável. Tipo, saca, está-se bem. Mas como é que se evita isso? Porque é quase obrigatório entrar no jogo das redes sociais. Sim, é obrigatório. Não... Tem que ser. Depois acredito eu, conseguirás dizer melhor que isso, mas devem notar uma taxa de conversão em termos de views em projetos e vendas de bilhetes. Sim. Não é? Tens muita gente que é muito boa a fazer stand-up e que faz isto há anos, e que está Certo. nos bares, mas não tem nenhuma estratégia digital, pá, e não consegue vender 100 bilhetes. E que se calhar são, tanto até pela experiência, podem ser muito melhores do que outros que enchem salas grandes. Só que não têm... São os chamados comedians. É, exatamente. Sim. Portanto, comediantes de quem os comediantes gostam Sim. muito. E é um bocadinho esse risco, pá, mas são as regras do jogo. São as regras do jogo. Mas Eu nunca senti muito isso porque eu, como sei, no online nunca quis fazer stand-up. Mas num mundo ideal sentes que não estavas a publicar conteúdo online? Estavas só tipo a fazer stand-up? Epá, eu dá-me gosto. Temos um Estás a ver? caso, o Sinal de Cordes já há muito tempo tem Sim. público fidelizado e consegue muitas vezes desaparecer online Sim. e vendo mais ou menos, eu não fiz as contas, não é? Mas há de vender mais ou menos o mesmo número de bilhetes por turno. Mas tem o público ali muito... Sim, mas teve muito tempo no online, teve na Sim, televisão, muito numa tempo, altura. sim, exatamente, claro. Acho que conquistou esse público e agora pode Sim. dar-se esse luxo. Mas eu acho que se ele continuar a fazer isto e nunca puser nada online, o público dele não tem para onde crescer, e vai sempre perdendo, Certo. é inevitável. Não é? Sim. E portanto, não sei se é uma estratégia sustentável ao longo dos anos. Acho difícil. Acho que ele mais cedo ou mais tarde vai ter que fazer coisas. Acho que ele fez uma série, não sei se está no canal dele. Certo. Se calhar depois vai ter que pôr clipes da série em Reel, vai ter que se adaptar um bocadinho. Se calhar nunca vai pôr de stand-up, quer dizer, tem posto dos espetáculos. Certo. Acaba por ser também essa estratégia para vender bilhetes. Mas acho que é inevitável. Mais difícil conseguires. Até podes viver do stand-up. Estás a fazer bares e ganhas tipo 200 euros aqui, 200 euros ali, atuas todos os dias, és hustler, falas com o bar, propões tu à noite, vendes uns bilhetes e aquilo gera corrente de público. Tens muita gente que não é minimamente conhecida e que vive do circuito de bar, tanto em Lisboa como no Sim, norte. ou seja, já começa a existir uma classe média na comédia em Portugal, que era um tema que há uns anos se dizia que era o que faltava, e agora, devido ao número de noites em Lisboa e no Porto também, principalmente, já estávamos a falar de comedians e estava-me a lembrar do caso do Miguel Neves, que até recentemente tem posto conteúdos online e tem corrido bem, mas é normalmente o humorista clássico que as pessoas referem é um excelente comediante, stand-up, também pronto, teve as suas fases, digamos assim, mas poucas pessoas conhecem normalmente. Não sei se ele eventualmente conseguiria fazer
um solo e se escutaria datas, mas era incrível, ou pelo menos acredito que o meio da comédia todo gostava de ver o Miguel Neves a ter um solo. Só vais comentar, agora vou fazer por aplauso, clássico. Quem conhece o Miguel Neves? Ah, ok, ainda são algumas pessoas. Mas também é público do teu podcast, Sim, é público tá. de comédia. Raios. Acérrimo. Não é uma amostra. Não é uma amostra fidedigna, sim. Sim. Não, e o que eu acho que acontece depois também é muito diferente fazeres 15 minutos num bar do que fazeres um solo. É muito diferente. Sim, sim. E às vezes também há comediantes que são mesmo bons. E eu sinto isso às vezes com outro. Por exemplo, o Jezelnik, que eu gosto muito e que fui ver ao vivo, Uhum. aquilo foi 1h10. E eu já estava, aos 40 minutos, já estava. Sério? Yeah. Eu achei curto. Eu já estava tipo. Eu achei a opener longa e o Jezelnik curto. O Jimmy Carr a mesma coisa. Mas também acho que tem de ser com serem gajos de onliners. Mas, acho que farta mais vezes. talvez, não talvez. tem uma história, não tem mais. Se calhar um chapéu até tem menos risos, mas tu estás ali mais. O gajo é um grande contador de histórias, não é? Pois, é verdade. Mas agora eu vou-te provocar, que é, os teus espetáculos têm tido 1h40. Pois tem. Como é que se sente? Olha, por acaso nunca ninguém me disse, mas também podem não dizer, mas nunca ninguém disse, olha, foi longo demais. Já estava a apanhar seca. Ainda nunca recebi esse feedback. Mas se fores ver de stand-up tem tipo, e eu acho que por isso é que não se nota. Se fosse 1h40 tem mais momentos, não é? Vai Ei, variando. tu não contas o início, não contas o fim. Tens lá uns intervalzinhos no meio com os momentos e acaba por não ser coisa. Mas acredito que para algumas pessoas possa ser tipo, pá, olha, eu já me ia embora. Acredito que sim. O que é que tens visto recentemente que tem puxado mais? Desde que falámos, vários humoristas, até especialmente digo nos Estados Unidos e Reino Unido, foram surgindo. O que é que tem? O que é que tens eu vejo cada fascinado vez mais? menos stand-up e comédia. Por alguma razão? Porque estou a ver e é trabalho. Já não consigo abstrair. E estás a dizer a ver em streaming ou presencial? A ver em streaming. A ver presencial, tento ir ver, mas até me dá mais gozo quando vou atuar a bares e depois ver a malta do que estar a ver um solo. Sou um mau colega, na verdade. Não vou ver muitas. Mas é mesmo porque às vezes depende da fase. Por exemplo, depois de eu acabar a tour, aí estou muito mais predisposto a consumir humor. Quando estou a preparar ou durante a tour, se eu vou estar a ver, é inevitável que eu não vou estar a ver aquilo como fã de comédia, vou estar a ver aquilo como analista de comédia e vou ficar, porque é que não fui eu que me lembrei disto, não sei o quê. E então cada vez vejo menos, a verdade é essa. Infelizmente, mas é um facto. Então não tens assim um nome para sugerir às pessoas? Não tenho muitos, não. Eu já estava a pensar nisso, porque já sabia que é o que dizem os teus olhos, não é? E não me lembrei muito, tipo, por exemplo, o Shane Gillis, eu ainda não vi nenhum solo dele. E eu acho que não sei se só tem um. Por acaso não tenho certeza quantos solos é que ele tem. E é um gajo que eu já também vi nunca vi um montes de solo reels. completo dele também. Já vi muitos reels e quando eu vejo em podcasts gosto muito. Sim. E ainda nunca vi. E é uma estupidez. Acho que vem agora à Europa pela primeira vez. Acho que sim, vai a Londres. Eu conheço malta que vai ver a Dub. Pois também. Mas é um gajo que, pelo que eu vi, tipo, eu vinha a pensar num beat, tipo aquele beat do racismo não ser binário. Não sei qual é. Que é tipo, o racismo não é ou és ou não és, é ainda não és. É como a fome, ainda não estás com fome. Tipo, depois ele diz: se um hambúrguer entrar na tua frente na estrada, tipo, tu dizes que aquele hambúrguer, não sei. Pronto, com a forma como ele faz, é diferente. E tem beats fixe, é um gajo que arrisca e que... Shane Gillis que esteve para pertencer ao mítico programa Saturday Night Live e depois acabou por não integrar o elenco por piadas que foram ver piadas antigas dele e disseram afinal não vais pertencer ao elenco, mas entretanto no online criou uma comunidade gigante. Sim. Tem até um programa de sketches no YouTube com um colega do qual não me lembro do nome e de repente até já é convidado para ir apresentar o Saturday Night Live. Sim. Portanto já deu a volta. a carreira dele deu a volta de uma forma incrível. O Daniel Sloss aqui no podcast, peço desculpa deste flex. Já bebeste copos com ele? O quê? Já bebeste copos com ele? Não. Eu já. Pois. Raio. Bebe bem o gajo. É escocês, não é? Sim, portanto, tinha que ser. Sugeriu também um beat dele, do Trump,
aliás, de o Trump seria o presidente mais engraçado para assassinar Sim, 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 sim. Também acho que já vi esse. Já me apareceu. antes do assassinato, Sim, antes yeah. da tentativa de assassinato. Aliás, Mas sim, é um dos gajos que eu tenho visto assim, muito, não vi tudo, mas coisa também via uma que abria para o CK, como acho eu, como ele chama. não me lembro Lá do para nome. Lucy, um É nome qualquer assim. coisa assim. Que veio com ele ao Sim, Lisa. foi o último solo que eu vi. Foi Está na Netflix, não Tá. me lembro do nome dela nem do sol. Sim, é gravado num bar, num comedy club, e achei fixe, gostei bastante. Então, mas se calhar terminamos depois em podcast. Não vamos passar aqui, mas Sim. depois em podcast podem ouvir o beat do Shane Gillis Sim. que referiste há bocado. Normalmente não há perguntas do público, não é? Mas não sei se alguém se quer aventurar. É até ser a primeira pessoa. Um de cada vez. Por aplauso, alguém quer fazer pergunta? Acho que não. Acho que não vamos ter. Pronto. Já está, já passou uma horinha. Já? Não já? Fiz mal as contas? Não. Eu esqueci, eu trouxe um cronómetro para aqui para baixo e repara, esqueci-me de meter. Mas... Pronto, é bom sinal. Então, muito obrigado, Guilherme, por teres vindo a este episódio Obrigado eu. do Humor à Primeira Vista. Queria agradecer, obviamente, ao convite da FNAC, à equipa técnica, o Johnny Almeida, o Miguel Nunes e a Maria Menezes, e também ao Joel Silva pelo convite e, obviamente, ao público aqui presente. Obrigado ainda à equipa de podcast do Expresso, a todos os sonoplastas, Joana, João, Salomé e Tomás. O Guilherme Duarte está no Instagram em Guilherme RCD, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeiravista.podcast com excertos em vídeo do episódio. As fotografias do episódio são do José Fernandes, a fotografia do logótipo é também do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe, o Rui Mirama está no apoio à produção. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia. O Humor à Primeira Vista volta na próxima terça-feira. Mais uma vez, obrigado, Guilherme. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Até uma próxima.